Meus irmãos, texto Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos concederá um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ora, eis aqui a maior profecia de que se possa ter notícia. A palavra Emanuel é Deus conosco, é Deus se fazendo homem, é Deus labutando entre os homens, conhecendo as necessidades, as aflições dos homens, para não ser um ser distante, apenas divino que olhasse de cima para baixo, sem ter a compreensão exata do que é a falta, do que é a fome, do que é o desespero, do que é a injustiça. Ele torna-se carne e passa a habitar conosco. Quando o Senhor Jesus estava com os discípulos no barco e o barco se fez revoltoso, eles o foram despertar. As ondas estavam já quase tragando o barco. E eles o despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos ou que pereceremos? Ele levanta, olha para os discípulos, diz que a fé deles é pequena e repreende o vento e o mar. Vento, aquieta-te, né? Tanto o vento quanto o mar se aquietaram como cachorrinhos que escutam a voz do seu dono. E eles, ora, ficaram muito espantados, porque aquilo não era normal e não é vindo de qualquer humano, não. Mas estava acontecendo com eles essa profecia. Deus estava no meio dos homens, glórias a Deus, aleluias. Aí, Pedro, não é? Pedro era pescador, havia pescado a noite toda, ele ainda não conhecia o Senhor Jesus. Pela manhã, ele estava a fim de dormir, mas o irmão dele estavam lavando ali as redes para poder chegar em casa, não queriam outra coisa senão dormir. De repente, um estranho mestre sobe no barco de Pedro. Pedro deve ter olhado para o irmão dele e dito assim: lá se vai nossa soneca. Vamos esperar esse moço terminar o sermão dele para a gente poder dormir. Mas assim que ele termina, ele diz para Pedro, que ele ainda não conhecia, ou melhor, ele conhecia, porque é onisciente, mas Pedro ainda não conhecia, disse assim: faze-te ao mar alto. Pedro pensou: gente, para quê? Não é? Fizeram ao mar alto. Aí Jesus disse para Pedro: lança a tua rede. Ele ainda retrucou: Senhor, eu conheço isso aqui de canto a canto, joguei rede a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, ou seja, eu vou fazer a sua vontade, não é isso? Porque Pedro não falou com ele que tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada, mas ele sabia. Quando ele joga a rede, ela vem cheia de peixe, aquela coisa estrondosa. Pedro descobre uma coisa: esse homem não tem só explicação, ele não tem só fala, ele tem também obras. E Pedro, se estivesse na terra, sairia correndo, mas estava dentro do barco. Então ele pediu o seguinte: ausenta-te de mim, não é? Que sou um homem pecador. Ali ele estava diante desse quadro: Deus conosco. Deus agora se fez homem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho,
e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Marta e Maria estavam velando um defunto, irmão querido. Quando ele estava doente, elas tinham certeza de uma coisa: olha, nós temos um amigo e esse amigo cura. Ele cura qualquer enfermidade, até cego ele cura. Então ele vai chegar aqui e vai curar o nosso irmão. Mas Jesus queria mostrar para elas um Deus que não cura somente, um Deus que iria além. Quando disseram para ele, havia 2 dias que ele estava doente, e Jesus vai dizer o seguinte: ele dorme, né? Porque ele morreu. Quando Jesus chega ao lugar do velório, Marta e Maria, que diziam para as pessoas que tinham um amigo que curava qualquer enfermidade, estavam decepcionadas. E ele pergunta para elas o seguinte: aonde o puseste? Elas disseram: Senhor, vem e vê. E quando Jesus viu o sepulcro, ele vai dizer o seguinte: tirai a pedra. Então houve aquela luta porque já cheirava mal. E ele disse: tirai a pedra. Meus irmãos, quando tiram a pedra, Jesus grita o seguinte: Lázaro, sai para fora. Jesus não queria saber se a morte havia feito estrago, se ela havia decomposto células, se ela havia desconstruído a estrutura física. Ele ordena que Lázaro saísse para fora. Naquele momento, a morte teve que ser desfeita e recompor. Não é simplesmente reviver. Ela recompôs ali os tecidos de Lázaro, um por um. E o povo, depois daquela ordem, vendo o que aconteceria, escuta um barulho, porque naquele tempo as pessoas não eram sepultadas em caixões, elas eram enfaixadas de baixo até em cima, então eram amarradas literalmente. Então ele vem pulando e sai pulando, e ali saiu gente correndo para tudo enquanto é banda, né? Os mais fracos. Provavelmente deve ter ficado Jesus, Marta e Maria e alguns poucos corajosos. Por que aquilo aconteceu? Por que a morte retrocedeu diante de Jesus? Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus estava no meio dos seus discípulos, estava presente com ele, não é? Mas isso é um quadro passado. E hoje? Me lembro da história de uma irmãzinha no sertão da Bahia. Ela, com a filhinha muito enferma, muito doente, o médico mais próximo ficava há horas no lombo de animal. Hoje já existe estrada de rodagem lá, não é? E ela conta que deu a hora de ir para a igreja ficava no povoado. Ela já há alguns dias não tinha ido. Ela diz por causa da filha. Ela disse o seguinte: Senhor, eu vou na tua casa, não vai adiantar eu ficar aqui. Mas chegou na igreja, ela começou a orar. Meu Deus, se serve de ter misericórdia da tua filha, vai lá em casa, visita minha filha, Senhor. O quarto é mais baixo do que a sala. Na hora do senhor entrar no quarto, o senhor tome cuidado para não bater a cabeça na trave da entrada do quarto. Pobrezinha, né? Preocupada em que Jesus batesse a cabeça na porta. E orando, quando ela voltou, ela viu que a luz, a lamparina que ela tinha deixado no quarto com a menina, estava na sala. Ela falou: mas será que alguém foi lá em casa? Porque a lamparina está em local diferente. Quando ela chega, encontra a menina brincando na sala. Ela disse assim: minha filha, o que aconteceu? Você melhorou demais.
Mãe, aquele médico que a senhora pediu para vir aqui, ele é maravilhoso. Ele cuidou de mim e ele disse, mãe, que a senhora falou para ele para abaixar a cabeça para entrar no quarto. Falei, minha filha, mãe, que bobagem. Mas ele cuidou de mim, mãe. Ele me curou. Meus irmãos, Deus continua conosco. Nós é que às vezes não temos condições de estar com Ele. Que Deus nos abençoe.